Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Chegamos até você com uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que chega até o seu coração para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero dar as boas-vindas a você que está conosco, participando da nossa programação. Hoje nós temos várias pessoas, como a Ana Cláudia, a Raquel Medeiros, o Ney Torres, a Clara Estela, a Doralice, também a Maria Aparecida, Marlene, a Yascara e também Elaine, dentre outras pessoas que participam conosco. Então eu quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários e daqui a pouco nós estaremos aí então orando por você, orando por você e pela sua família. Já entrou também aqui o Jorge Domingues dizendo bom dia para todos, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Jorge. Eu quero convidar e encorajar você a deixar o seu pedido de oração, porque logo após o momento da palavra, nós estaremos orando, ok? Agora vamos para o nosso momento da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no texto de 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Nós leremos aí a partir do versículo 13 até o versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito Santo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Veja, nós iremos orar nesse momento e depois da oração nós estaremos compartilhando a palavra. Pai, eis aqui a tua palavra, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio de aprendermos do Senhor e do teu Santo Espírito. Ó Deus, ensina-nos, guia-nos a tua verdade, santifica-nos. Essa é a palavra que nós, de oração, que fazemos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo João, quando ele escreveu esta epístola, ele escreveu para um grupo de irmãos, a igreja de Cristo que estava ali na Ásia. E ele escreveu com o propósito de encorajar aquela igreja a permanecer firme na doutrina de Cristo e também na prática da vida cristã. O problema é que alguns falsos mestres adentraram sorrateiramente no meio da igreja, trazendo muitos ensinos falsos, falsas doutrinas. E esses falsos mestres eram influenciados pelo gnosticismo, uma vã filosofia, uma falsa doutrina que ensinava que apenas a parte espiritual do ser humano é que tinha valor, a parte material não tinha nenhum valor.
E por eles não darem valor às coisas materiais, as implicações disso era que eles poderiam viver uma vida promíscua usando o corpo para fazer, para dar lugar ao pecado e não usavam o corpo para a santificação. Da mesma forma que eles não valorizavam as coisas materiais, eles também não estavam comprometidos com o amor cristão, principalmente o amor na prática, em suprir a necessidade do seu próximo, as necessidades materiais. Então, por mais que, às vezes, uma doutrina, por mais que ela não seja uma doutrina fundamental, mas muitas vezes, mesmo as doutrinas secundárias, nós precisamos tomar cuidado, porque se essas doutrinas forem falsas, certamente trará implicações terríveis para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Então hoje eu quero falar sobre as evidências reais da verdadeira fé. Eu quero aqui enfatizar que a verdadeira fé cristã ela é evidenciada primeiro pela presença do Espírito Santo na vida do cristão e também pela confissão de que Cristo é o Filho de Deus e, consequentemente, por um amor prático, um amor sincero e ativo pelo próximo. Então, vamos falar sobre a primeira coisa. No versículo 13, o texto diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Santo Espírito. Então veja que a verdadeira fé ela é evidenciada pela presença do Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa segurança para a salvação nele, nós somos justificados pela fé. E essa justificação nos traz alguns frutos, O primeiro fruto é que nós somos perdoados completamente. O segundo é que nós somos feitos filhos de Deus. E o terceiro é que nós recebemos a vida eterna como um presente. Mas quando nós somos tornados filhos de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 1, esse mesmo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12 do seu Evangelho, ele disse que todos aqueles que recebem a Jesus Cristo e creem no seu nome, eles recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós somos filhos de Deus, nós recebemos essa adoção e o espírito da adoção, que é o espírito do Filho, o espírito de Cristo. Nós recebemos esse Espírito Santo, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o selo da nossa união com Deus, Paulo, falando aos Efésios, disse: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Lá, o selo, quando destacado, ilustrado, e quando Paulo fez essa analogia acerca do selo, o selo ele tinha pelo menos 3 propósitos, Ele tinha o propósito de autenticação, Então, ele autenticava e confirmava ali a autenticidade, por exemplo, de um documento. Ele também servia como um sinal de propriedade, Então, às vezes, o remetente de um documento, ele colocava o selo dele naquele documento, E quando você, por exemplo, olha para algumas práticas no campo, na pecuária, então alguns animais eles são selados no seu couro, às vezes lá com uma ferroada, com as marcas do proprietário, por exemplo, da fazenda ou da propriedade onde está aquele animal. Então, esse selo, que é essa marca também, ela serve como uma marca de propriedade, além também de ser, o selo ele significa também inviolabilidade, Então, por exemplo, quando um documento ele era enviado para o remetente ou o destinatário ele só poderia abrir somente aquele para quem o documento foi enviado. Ninguém poderia abrir. Não poderia ser violado aquele documento, aquela correspondência.
Então, assim também é o Espírito Santo em nossa vida. Ele é o selo, né, de autenticidade de que nós somos filhos de Deus. Ao mesmo tempo que nós temos um Senhor. Nós somos de propriedade exclusiva de Deus, como falou o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9 e 10. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, né? E também é um sinal de inviolabilidade. Por quê? Porque o inimigo não pode nos tocar, ninguém pode nos violar. Nós temos o nosso Deus, que é o nosso Senhor, e nós somos propriedade dele. Então o Espírito Santo, ele é esse sinal e também a garantia, né, de que nós fomos comprados por um alto e precioso preço, que foi o sangue de Cristo, e é o sinal da garantia de que ele voltará para resgatar, né, a sua propriedade. Então, esse Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, e esse Espírito nos conduz à verdade de Cristo, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu esse Espírito Santo, que é o Consolador, que nos guiaria toda a verdade. E esse Espírito Santo é o Espírito que produz em nós o fruto do Espírito, que é o fruto visível da vida cristã. Nós recebemos o amor, a caridade, né? A alegria, a paz, a benignidade, a bondade, né? A fidelidade. Nós recebemos a longanimidade, a fidelidade, né? Nós recebemos também o domínio próprio, a mansidão e o domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito Santo, né? Então, essa é uma das maiores evidências, é uma das evidências reais, né, de um verdadeiro cristão, ou seja, de alguém que tem uma verdadeira fé, que é a evidência da presença do Espírito Santo em nós. Mas há uma segunda evidência, que é a verdadeira fé confessa Jesus como Filho de Deus. Não existe cristianismo sem Cristo, né? Todas as demais religiões, né, na história da humanidade, ela tenta religar o homem a Deus através das boas obras. Então nós precisamos fazer algo para Deus, para que sejamos aceitos, reconciliados, religados a Deus e alcancemos a sua bondade e graça. Mas somente a verdadeira religião, que é o cristianismo, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A boa notícia do Evangelho é essa, de que não somos nós que vamos até a Deus. Não são as nossas obras, os nossos méritos e a nossa justiça, mas é Deus que vem até nós. É Ele quem envia o seu Filho Jesus Cristo, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o verdadeiro missionário. A missão, ela é de Deus, né? A missio Dei. É Ele que veio ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos, mortos espiritualmente. Não tínhamos condições alguma de nos voltarmos para Deus, mas Ele veio ao nosso encontro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E não é por causa das nossas obras, mas é por causa da obra de Jesus, da obra sacrificial. Não é por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, da obediência perfeita, quando Ele cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Não é por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça dEle. Nós somos justificados apenas pela fé. Isso, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nenhum de nós, nenhuma obra nossa, mas isso é um dom de Deus. Portanto, a verdadeira fé confessa Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus Filho, o Deus encarnado, o Deus que virou gente, aquele que se tornou um ser humano para nos substituir, né? E nos apresentar diante de Deus sem máculas, né, e santos, irrepreensíveis.
Então, a confissão que Jesus é o Filho de Deus não é um mero título, mas uma afirmação completa de sua divindade, da sua encarnação e também da sua obra redentora. Veja, no versículo 14, João disse, 1 João 4,14, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O apóstolo João, quando escreveu esta epístola, ele iniciou dizendo aquilo que nós temos visto, né? Aquilo que nós ouvimos e temos visto com os nossos próprios olhos e as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida, né? Esse mesmo João também, no início do seu evangelho, ele disse, né, que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, né, cheio de graça e de verdade. Então, os apóstolos e o evangelho de João, eles foram testemunhas oculares. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Já nós cremos pela fé. Os nossos olhos não viram, assim como o apóstolo João. Mas esse Espírito que habita em nós, né, ele nos testifica, ele nos ensina, ele nos revela toda a verdade de Deus, ele ilumina nossa mente para compreendermos a revelação do Senhor. O próprio Deus se revela a nós por meio das Escrituras e por meio do seu Santo Espírito. E também por meio da igreja. Né? O fato de nós fazermos parte do povo de Deus, da família de Deus, nós temos provado que o Senhor é bom. Nós fazemos parte, nós fomos ligados, né, a Cristo, estamos ligados a Ele e nós cremos nele. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Né? Nós cremos e temos desfrutado da tua graça, da tua presença. Veja, a confissão de Cristo é uma prova visível da própria presença de Deus na vida do crente. Então, confessar a Jesus como Filho de Deus implica em reconhecer sua autoridade exclusiva e viver sob o seu senhorio e também sob essa realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E o nosso Senhor Jesus Cristo também disse em Mateus 10, 32, 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então aqui João, ele faz questão, né, de enfatizar sobre o senhorio de Cristo, de que o genuíno cristianismo, a verdadeira fé, ela é manifestada através de uma confissão verdadeira e sincera na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, o Cristo, aquele que viria, o Salvador do mundo, aquele que veio. Né? Então, João aqui, ele escreveu justamente para combater a falsa ideia, a falsa filosofia dos gnósticos, né? Que também depois veio a trazer a ideia docetista de que Jesus ele não veio, né, em carne, mas ele veio apenas em espírito, porque Deus ele não pode habitar dentro de um corpo material. Era essa ideia, essa dicotomia que eles faziam, né, entre carne, a matéria e a parte imaterial, né? E que muitos fazem até hoje. Quando a Bíblia fala sobre carne e espírito, ele não está fazendo uma dicotomia, uma divisão entre a parte material e a imaterial. Quando fala carne, a luta da carne contra o espírito, está falando da velha natureza carnal, né, que está em luta contra a nossa nova natureza espiritual. Carne contra espírito significa isso. Você já confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador?
Você crê que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para que por meio dele sejamos salvos? Confesse a Jesus Cristo, creia nele. Confesse com os seus lábios, creia no seu coração. E a promessa de Deus é que você será salvo. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero concluir falando, né, que a verdadeira fé também ela é manifestada no amor como fruto da permanência em Deus. Então, nós temos o Espírito Santo que confirma, né, a genuína fé. Nós temos a nossa confissão que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é o Filho de Deus. Mas também esse cristianismo, essa fé, ela é evidenciada na prática através do amor prático. Então, o versículo 16 diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, o amor fraternal, ele é fruto do amor de Deus em nós, né? Se Deus está em nós, esse Espírito Santo que habita em nós, ele derramou o amor de Deus nos nossos corações. Então, quem está em Cristo, ele também é alvo do amor de Deus, mas também ele expressa o amor de Deus. Ele é uma fonte que jorra do amor de Deus para com aqueles que estão à sua volta, né? João, capítulo 13, 34 e 35, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Veja, o amor ele deve ser um amor prático. O mandamento, né, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele aqui é aprofundado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: você não deve amar o próximo apenas como você ama a si mesmo, mas você deve amar o seu próximo como eu vos amei. E como Cristo nos amou? Ele nos amou de forma sacrificial. Ele deu a sua vida por nós e nós também precisamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim nós seremos conhecidos pelo mundo, que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo e que Ele veio. Então esse amor, ele é aperfeiçoado à medida que nós o exercitamos, né? Então, nós precisamos então amar na prática. O amor ao próximo. O texto diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Então ninguém pode dizer que ama o seu próximo, né, que não ama o seu próximo, né, que está vendo, e dizer que ama a Deus que não vê. Então nós precisamos amar sim a Deus e também o nosso próximo, porque esse é um mandamento claro da parte de Deus. Então, queridos, nós concluímos essa mensagem, né, falando que a verdadeira fé, ela é evidenciada primeiramente pela presença do Espírito Santo em nós, mas também a verdadeira fé, ela é evidenciada pela confissão verdadeira e sincera que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas não basta apenas nós termos convicções, nós precisamos viver essa verdade. A verdade de amarmos uns aos outros, um amor que não é apenas de palavra, mas é um amor na prática. Vamos orar. Eu quero nesse momento orar por aqueles que estão conosco, você que está conosco participando, que tem deixado aqui o seu pedido de oração. Nós iremos orar por você. Eu quero aqui falar do Jorge, da Delva também que está conosco, a Maria Helena, a Jussara, a Gesilda e também a Patrícia. Então, vários pedidos de oração aqui, né? Oração pelo Jorge, né? Que é o sobrinho da Delva. Então, orar também, a Patrícia pede oração aqui pela saúde da Rebeca e também a salvação dela. Tem vários pedidos chegando aqui. Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai,
Nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, confiantes de que temos o Teu Santo Espírito, inclusive o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas e que intercede por nós quando nós não sabemos orar. Ó Deus, nós temos a convicção de que tão somente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, é que nós podemos nos achegar ao Senhor. E é pela mediação de Cristo que nós, nesse momento, oramos e com o auxílio do Teu Santo Espírito. Também, Deus, para cumprir, ó Deus, o Teu mandamento de amarmos, de orarmos uns pelos outros. E a oração é uma das maiores manifestações de amor pelo seu próximo. E nesse momento, nós nos colocamos em oração uns pelos outros. Eu oro, Deus, pela vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo e dessa amiga, que nesse momento participa conosco da programação e daqui do programa Vida Devocional. Que o Senhor visite-o com a sua graça, com o seu poder. Que o Senhor esteja intervindo, Deus, restaurando, salvando vidas. Ó Deus, restaurando famílias, casamentos, fazendo os milagres, ó Deus, que cada um de nós precisamos. Abençoa o Teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus.